Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus 10. Hebreus 10, eu vou ler o versículo 9, 10 e 19, 20 e 21. Aleluia. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Um lugar para a presença. Amém? Hebreus 10, no versículo 9, a palavra de Deus vai falar assim: Então acrescentou: Eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus, uma vez por todas. Versículo 19. Tendo, pois, intrepidez ou ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu e pela sua carne, tendo grande, e nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Amém? Assim sobre o seu lugar, aplaudindo o nome do Senhor, porque Ele é digno. Fazendo essa leitura, eu quero falar com você sobre 3 tipos de presença. Presença objetiva de Deus, a presença subjetiva de Deus e a presença real, revelada e manifesta de Deus. E eu quero falar com você sobre a presença, conversar sobre a presença objetiva. E hoje eu quero que você me ajude a pregar. A palavra de Deus, ela vai falar o seguinte, lá no Salmo 139, se eu não me engano, no versículo 10, a palavra de Deus vai falar o seguinte: se eu fizer no céu, se eu ir até o céu, ali o Senhor está. Se eu fizer um abismo na minha cama, ali também o Senhor está. Nesse salmo vai falar sobre a onipresença do Senhor. Todos concordam que o Senhor está aqui? Amém? O Senhor está aqui. Mas a onipresença do Senhor vai nos falar que não somente Ele está aqui, Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele está aqui, Ele está em nossas células, Ele está em todos os lugares. Ele está ali na rua, Ele está na minha casa em comunhão, Ele está na casa da minha mãe, Ele está na sua casa. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Você lê no Salmo 139, vai falar do abismo. Ele também está. É uma presença objetiva, mesmo que eu não sinta, Ele está lá. No meu trabalho, mesmo que eu não sinta, Ele está lá. A palavra de Deus, se eu não me engano, em Hebreus 9, fala o seguinte: que as coisas estão patentes aos olhos do Senhor e nuas. Ele vê tudo.
subjetiva de Deus, ele estava com o povo de Israel. Só que a presença subjetiva, aqueles que entendiam que ele estava no local. E a presença manifesta era dentro do Santo dos Santos. Uma presença manifesta e revelada. E enchia todo o templo. O povo de Israel, então ele passa pelo deserto. O tempo é estabelecido no meio da terra que Deus havia prometido para eles. Quem que tinha acesso? Somente a tribo de Levi. Uma das coisas que o Senhor fala para a tribo de Levi é o seguinte: quando eles entram na terra, que eles não teriam espaço de terra. Todas as tribos ganham terras. O povo Levi, a tribo de Levi não. Por quê? Porque o Senhor seria a porção e a herança deles. A tribo de Levi era aqueles que cuidavam do santuário do Senhor. E o sumo sacerdote seria o líder daqueles que eram sacerdotes, o patriarca da casa. Ele entrava no Santo dos Santos. O tempo passa. As pessoas que entravam ali, e a gente vai, se você olhar para a história do povo de Israel, na época que o tempo se passou, quando a arca ela é levada, quem era o sumo sacerdote da época era Eli. Ele faz o que na mão dos olhos do Senhor, ele para de escutar a voz do Senhor. Os filhos dele fazem o que era errado dentro do templo. Por quê? Porque a carne de sacrifício não era para o sacerdote comer a melhor parte. Eles começam a comer. E Eli, ele fecha os seus olhos para isso. E Deus se ira contra o povo. A arca de Deus, ela é levada pelos filisteus. Nesse dia que a arca é levada, se eu não me engano, os filhos dele eram Ofni e Finéias. Uma das, eu acho que era a mulher de Finéias, ela estava grávida. Quando, numa guerra contra os filisteus, eles levam a arca à frente da guerra, que era o que eles faziam. Os filisteus, eles guerreiam contra Israel, levam a arca. E Eli estava sentado, ele já estava muito louco. Ele estava sentado, e quando fala assim, os filhos dele morreram, ele continua sentado. Quando fala assim, a arca de Deus foi levada, ele cai para trás, cai no seu pescoço e morre. Porque a glória de Deus tinha sido levada. Porque a presença de Deus é acabou. E quando ele grita o seguinte, e acabou, foi-se a glória de Deus. Na verdade, quem fala isso é a esposa de Finéias, quando dá a luz. Quando ela fica sabendo, ela entra em dor de parto e dá a luz e chama o filho de Icabod. Foi-se a glória de Deus. E por muitos anos, a arca de Deus não fica mais dentro do templo. A presença de Deus não estava mais dentro do templo. Ela foi para os filisteus, já contei essa história aqui, ela fica lá com os filisteus, só que lá pragas vão no meio dos filisteus, fica passando de um reino para outro, e sempre para onde ela chegava, até que eles devolvem para Israel num carro de bois, num carro. E aí sim, a presença chega em Israel, povoado e também uma confusão. Por fim, a arca vai parar na casa de Abinadab por anos e nada acontece. E eu falei com vocês sobre a presença objetiva, ele está em todos os lugares. A presença subjetiva, ele está aqui, eu sinto que ele está, eu entendo que ele está aqui, e eu dou lugar para que a presença dele se manifeste.
da glória de Deus que não é tratada de qualquer maneira. Só que ele deixa no quarto por anos, eu não sei quantos. Talvez, e se eu falar o meu reinado de Saul, que nunca quis ir lá pegar a arca. Talvez uns 69 anos, eu não vou citar exatamente quantos anos. Muitos anos na casa de Abinadab e nada acontece. A presença de Deus estava. Não
Só que o tempo passa. E o povo de Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor. Só que nesse tempo, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, existia alguns rituais para chegar à presença de Deus. Você não podia chegar de qualquer maneira. O sacerdote, para ele entrar na presença de Deus, no caso o sumo sacerdote, ele precisava se limpar, tomar banho de uma veste especial que ele tinha que colocar. No peito dele vinha um peitoral, não sei se vocês já viram, umas 12 pedras, que seriam as 12 tribos. Ele tinha que acender incenso, que eram as orações. Tinha que ter sacrifício por ele mesmo, pelos seus pecados, porque como ele entraria na presença de Deus de qualquer maneira, na sua cintura vinha uma corda. Por que vinha uma corda com sinos? Por que uma corda com sinos? Porque ninguém entrava na presença de Deus de qualquer maneira. E o povo lá atrás, os sacerdotes, ele vinha com a corda na cintura, que se por acaso ele chegasse na presença de Deus de qualquer maneira, ali ele morria. Então eles tinham que puxar, eles não podiam entrar, eles puxavam o sacerdote. Eu não me lembro do sumo sacerdote assim de cabeça não, que tenha morrido, porque eles entendiam que estar na presença do Senhor era algo muito importante, que eles não entrariam de qualquer maneira na presença de Deus. Tinha todo esse ritual. E eles, na presença de Deus, eles entravam uma vez por ano. É quando esse sumo sacerdote entrava diante da presença de Deus. Uma vez por ano. No entanto, e era o dia de Yom Kippur, era o dia em que os pecados eram perdoados. Eu li para vocês em Hebreus 10, onde fala o seguinte: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, e tendo um grande sacerdote como na casa de Deus. Só que antes eu o seguinte: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido sacrificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. A oferta é de quem? Jesus Cristo. De uma vez por todas. Eu não sei se você entendeu, porque se você tivesse entendido, você já teria dado glória. Porque remover qual primeiro? O sacrifício primeiro, ele valia por um ano. Um ano depois, tinha que fazer todo esse ritual novamente, para que os pecados do povo fossem perdoados. No entanto, quando eu leio para você em Hebreus, Jesus ele vem. Jesus ele vem
Não adianta eu ter o melhor na minha casa e trazer para a casa do Senhor
Eu quero ver você falando assim: se tiver que pegar fogo, que seja eu. Que seja eu que comece por mim a pegar fogo. Aleluia. Toda a igreja seja incendiada. Meu Deus. Eu quero fazer uma oração diariamente. E até mesmo pela minha vida. Porque o que nós estamos fazendo diante da presença de Deus, que está aqui hoje, que está com você o tempo todo. Ele falou, ele está aqui com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você, ele está aqui. Aleluia. Você consegue entender isso? Só que o sacerdote, quando ele entrava no santo lugar, e Jesus ele se fez como sacerdote por nós, e por isso